Irmãos, boa noite. Que a graça e a paz de Jesus estejam com vocês, amém? Amém. Vamos aos avisos da semana, a tabela da Copa, né? Então vamos lá. Hoje, após o culto, nós teremos a Cantina da SAF. Vai estar sendo oferecido hot dogs, né? Eu não sei o preço, quanto é que está, eu só recebo uma notícia da minha mulher e eu pago, então eu só fico sabendo posteriormente. Então, os irmãos podem se informar com a Sandra, com a Isis, com a Juva, né? E adquirirem o seu hot dog, né? Terça-feira, excepcionalmente, por causa da Copa do Mundo, nós vamos ter o nosso estudo bíblico na terça, às 19h30 aqui na igreja. Não teremos na quarta-feira. Então avisem aqueles que estão faltosos, né? Que culto de quarta nós vamos estar todos assistindo futebol, né? Nesse horário. Eu não sei se eu já contei para vocês, mas no final da Copa do Mundo de 94, o jogo do Brasil se estendeu, né, até depois das 7 horas da noite. E eu lá dirigindo o culto, 7 horas da noite, na igreja de Passos, na igreja com mais de 500 membros, uma meia dúzia de gatos pingados, né? E eu iniciando o culto, como nós estamos fazendo hoje, e metade da igreja estava na casa do zelador, no fundo da igreja, né? Inclusive meu filho. Quando o Brasil marcou o gol, não marcou a Itália, né? Foi o Baggio que chutou a bola fora e o Brasil foi tetracampeão. Entrou meu filho pela igreja dentro junto com o povo também. Brasil! Fica difícil, eu fico traumatizado com esse negócio de realização de trabalho junto competindo com o jogo da Copa do Mundo, ok? Então, na terça nós estaremos estudando a palavra do Senhor e orando aqui no templo. Na sexta, reunião de oração normal até o presente momento, às 19h30 também. No sábado, a operação Acolher na casa do diácono Natanel, trabalho da UMP, mas convidando toda a igreja a participar, né? Lá na casa do diácono Natanel, nosso diácono emérito, né? Então, é isso mesmo. Tem mais algum aviso? A EBF, Sandra? EBF, 16, 17, 18 e 19 de julho. Pois é, então temos aí a EBF em julho, estejamos orando nesse sentido. Olha aí, né? Vai aparecer isso, olha lá que beleza. Isso, a gente está pedindo a colaboração da igreja. Domingo passado nós já recolhemos uma oferta de amor. Se você quiser colaborar com essa oferta para a EBF especificamente, use aquele envelopinho coloridinho, tá? Geralmente os diáconos distribuem na hora do louvor. Não sei se a ajuda já está aí. A ajuda está aí? Tá? Aí pode pegar o envelopinho e colocar, que a gente sabe que é para a EBF. Bom, esse é o momento de nós apresentarmos a nossa campanha também. A gente já começou a nossa campanha de arrecadação de fundos para a construção, para a reforma da igreja, né? Nós precisamos de 40 mil para iniciarmos esta obra de ampliação, de extensão do templo, de algumas melhorias, né? Aqui dentro do próprio templo, para favorecer a presença de todos os irmãos, né? Ficar mais aconchegante. Então, estejam orando por isso. Nós estamos como Neemias, orando diante do Senhor pela situação do templo. Então, nós estamos orando, pedindo que Deus, que dá o crescimento, possa providenciar esses recursos, né? De repente, o Senhor toca no seu coração e você vem, não, pastor, eu quero entregar aqui 40 mil reais para a gente iniciar a obra. Eu vou ficar muito agradecido a Deus, né?
Eu estou assim, eu fico inspirado com as manifestações do reverendo Arival lá da igreja de Pinheiros, né? O reverendo Arival me manda um WhatsApp. Estamos com uma campanha de 5 milhões esta semana. Meu pai do céu, né? 5 milhões. É dinheiro para a Itália, para ir construir igreja. É uma benção, uma igreja assim, né? E que as pessoas se dispõem liberalmente ao serviço do Senhor. E a gente quer também ser assim. Claro que a gente, nas nossas limitações, mas Deus, nosso Pai, é rico. Ele é dono de todo o ouro e de toda a prata. Então vamos orar, vamos interceder. E eu tenho certeza que o Senhor há de providenciar esses recursos para que nós possamos fazer essa obra que vai mudar um pouco a cara da nossa igreja e vai nos acolher ainda mais, ok? E lembrando do nosso canal do YouTube, a igreja tem um canal no YouTube. Lá nós só temos 22 inscritos e a igreja tem muito mais do que 22 pessoas. Né? Então você procure lá IP Savoy, entra no YouTube e faça a sua inscrição. Numa lupazinha que tem lá, você coloca IP Savoy, aí vai aparecer o nosso canal, você simplesmente aperta o botãozinho inscrever-se, você vai ser inscrito. Olha lá, a Hélida está mostrando ali o nosso canal, já vai aparecer, ó, tá vendo? Olha lá que bonito, né? Então, você vai lá no YouTube, entra e procura o link que está ali, que você só vai clicar para inscrever-se. Aí você vai se tornar um membro. Está vendo que bonito? Tem uma equipe da área de tecnologia e marketing que estão nos ajudando a fazer essas capas, né, de apresentação dos sermões, das mensagens. Então veja lá, sermões que nós já pregamos desse último mês, né, o Cordeiro e o Dragão, né? Vitória sobre o desespero, a herança espiritual, que foi o último domingo de maio, falando sobre família. Então, tudo isso é muito importante no Pentecostes, capacitados para testemunhar. Então, isso é muito importante, né? E até estudo bíblico tem ali de quarta-feira, perigos espirituais. Enfim, amados, é um trabalho que está sendo feito e a igreja está entrando com recursos para isso, para que a nossa igreja se amplie, cresça, né? Nós já temos crescido, mas nós esperamos no Senhor que o propósito de Deus é que cresçamos ainda mais. Nosso bairro é muito grande. Amém? Amém. Não estou vendo muita fé nos irmãos. Amém ou amém? Amém. Então, vamos falar amém, vamos divulgar, vamos falar para a família inteira. Olha, tem um canal da igreja, lá, entra lá, vai ter sempre uma mensagem à disposição. Você pode ouvir em qualquer horário que você quiser, não precisa ouvir no domingo. Ouve, assiste em qualquer outro dia. Amém? Amém. Então vamos lá. Vamos dar início ao nosso culto. Saudamos os irmãos de perto e os irmãos de longe pela internet. E eu os convido a abrirmos a palavra de Deus no Salmo de número 68 e ficarmos em pé e lermos esse texto alternadamente. Nossa, pastor, é grande o texto, são 35 versículos. Mas alternadamente vai rapidinho. Vamos fazer assentados mesmo. Não precisa se levantar. Já que o texto é um pouco comprido, vamos fazer assentados mesmo. Salmo 68. Eu lerei os versos ímpares e os irmãos lerão os versos pares. Vamos lá? Ok? Levanta-se, Deus, dispersam-se os seus inimigos. De sua presença fogem os que o aborrecem. Vocês
Como se dissipa a fumaça, assim tu nos dispersas. Como se derrete a cera ante o fogo, assim a presença de Deus perece os inimigos. Os justos, porém, se regozijam, exultam na presença de Deus e folgam de alegria. Cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exaltai o que cavalga sobre as nuvens. Senhor é o seu nome, exultai diante dele. Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. Deus faz que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Ao saíres, ó Deus, à frente do teu povo, ao avançares pelo deserto, Tremeu a terra, também os céus gotejaram a presença de Deus. O próprio Sinai se abalou na presença de Deus, do Deus de Israel. copiosa chuva derramaste, ó Deus, para a tua herança. Quando já ela estava exausta, tu a restabeleceste. Aí habitou a tua grei, em tua bondade, ó Deus, fizeste provisão para os necessitados. O Senhor deu a palavra, grande é a falange das mensageiras das boas novas. Eles de exércitos fogem e fogem, a dona de casa reparte os despojos. Porque repousais entre as cercas dos apriscos, as asas da pomba são cobertas de prata, cujas penas maiores têm o brilho flavo do ouro. Quando Todo-Poderoso ali dispersa os reis, cai neve sobre montes ao mundo. O monte de Deus é Bazã, serra de elevações é o monte de Bazã. Porque olhais com inveja, ó montes elevados, o monte que Deus escolheu para a sua habitação, o Senhor habitará nele para sempre. Os carros de Deus são 20.000, sim, milhares de milhares. No meio deles está o Senhor. O Sinai tornou-se em santuário. Subsiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus o Senhor está, escaparmos da morte. Sim, Deus parte a cabeça dos seus inimigos e o cabeludo crânio do que anda nos seus próprios delitos. Disse o Senhor, de Bazã os farei voltar, para os reis tornar das profundezas do mar. Para que banhes o pé em sangue, e a língua dos teus cães tenha o seu quinhão nos inimigos. Viu-se, ó Deus, o teu cortejo, o cortejo do meu Deus, do meu rei, do santuário. Os cantores iam adiante, atrás os tocadores de instrumentos de cordas, em meio às donzelas com adufes. Bendizei a Deus nas congregações, bendizei ao Senhor, vós que sois da estirpe de Israel. Ali está o mais novo, Benjamim, que os precede, os príncipes de Judá, com o seu séquito, os príncipes de Zebulon e os príncipes de Naphtali. Reúne, ó Deus, a tua força, força divina que usaste a nosso favor, oriunda do teu templo em Jerusalém. Os reis te oferecerão presentes. Reprime a fera dos canaviais, a multidão dos fortes como touros e dos povos como novilhos. Calcai os pés dos que cobiçam baixo pragas, e dispersa os povos que se compraram
príncipes vêm do Egito. A Etiópia corre a estender mãos cheias para Deus. Reis da terra, cantai a Deus, salmodiai ao Senhor. Aquele que ensina os céus da antiguidade, eis que ele faz ouvir a sua voz poderosa. Tributai glória a Deus, a sua majestade está sobre Israel, e a sua fortaleza nos espaços siderais. Ó Deus, tu és tremendo nos teus santuários, o Deus de Israel, ele dá força e poder ao povo. Bendito seja Deus. Amém? Que Deus nos abençoe e nos faça meditar profundamente nos trechos de sabedoria e de adoração que acabamos de ler. Vamos então cantar o hino 68. Ao som, nós vamos no hino de número 254, Sossegai, ao som da música, nós ficaremos em pé e entoaremos este hino. Se revolta, as ondas nos amam.
vamos adorar o Senhor agora, nesse instante. Fique à vontade para adorar o Senhor com a tua oração breve, curta, para que todos nós possamos participar, ou pelo menos quem assim quiser, adorar o Senhor neste momento apropriado de oração, de adoração. Vamos orar. Louvamos o teu santo nome, Deus bendito. Tu és o único Deus em quem nós cremos e depositamos todo o nosso ser. Estamos nas tuas mãos, receba a nossa adoração. Louvamos, Senhor, que só batismo, toda a honra e toda a glória. Amém. Louvado seja o teu santo nome, Deus, por tua bondade e misericórdia. Obrigada, Senhor. Amém. Aceita, Santo Deus, neste momento, nosso louvor e somente a ti. Amém. Nós te exaltamos, Senhor, pela tua fidelidade conosco. Te exaltamos, ó Deus, porque sabemos que o ser do Senhor está presente aqui no nosso meio. Engrandecemos o teu nome, Senhor, neste momento. Rogamos que o Senhor esteja nesse instante fazendo sossegar, Senhor, os nossos corações, pelos medos, pelas preocupações que temos, Senhor, a tua palavra de poder é capaz, é a única coisa que pode fazer sossegar esses ruídos internos do nosso coração. Tem misericórdia de nós, Senhor. Recebe a nossa adoração, nosso coração pronto e sincero ao Senhor te entregamos. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém. Podemos assentar, amados. Neste momento de contrição, eu quero convidá-los a que juntos leiamos o Salmo 51, de 1 a 10. De 1 a 10, todos juntos, a uma só voz. Vamos ler. É um texto maravilhoso para um coração quebrantado. Leiamos. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis te compraste na verdade, no íntimo, teu encontro me faz submeter a sabedoria. Purifica-me como sou, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alto que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que me honrarás. Esconde o rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Até o verso 10, vamos repetir todos juntos este verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Amém. Vamos baixar nossas cabeças, vamos em oração silenciosa confessar os nossos pecados ao Senhor e depois de algum momento em silêncio, em confissão, eu vou pedir à nossa irmã Esther que nos dirija a Deus numa oração, uma prece em favor do nosso país, da nossa igreja, dos missionários. Sejam todos eles abençoados. Então estejamos unidos
em intercessão neste momento, ok? Vamos orar, vamos baixar as nossas, um pedido em especial na prece em favor da família da nossa irmã Eunice, que perdeu a sua tia neste dia. Então vamos estar orando, confessando os nossos pecados, mas também intercedendo pela família da nossa irmã. E eu peço a Esther que esteja intercedendo por todos nós, lembrando também da Eunice. Vamos orar, baixemos nossas cabeças. Santo e eterno Deus, te louvamos, Senhor, por esse momento precioso que nos encontramos na tua casa, para adorar o Senhor e para pedir perdão a ti, ó Deus, pelas nossas falhas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Deus. Sabemos que somos pecadores, imperfeitos. Precisamos de ti, Senhor. Carecemos de ti a cada momento da nossa vida. Pedimos ao Senhor, meu Deus, pela nossa irmã Eunice, pela família, perdeu essa ente querida, Pai, que o Senhor esteja abençoando essa família, consolando os corações, ó Pai, que eles estejam firmes no Senhor nesse momento, ó Pai, que o Senhor esteja presente, Pai, em cada coração enlutado. Pedimos ao Senhor, Pai, pela igreja, pela nossa igreja, pelas igrejas, onde o teu evangelho é explanado, pregado. Que todos estejamos, Senhor, com o nosso coração puro, como vemos agora há pouco, buscando ao Senhor verdadeiramente, Senhor, te adorando em espírito e em verdade, Pai. Ajuda-nos a sermos cada vez melhores filhos teus, ó Deus, sinceros, Senhor, dispostos a fazer o teu querer, a tua vontade. Ajuda, Senhor, os missionários, ó Deus, tem misericórdia dos teus servos, que saia a campo para evangelizar, Deus. Que o Senhor esteja com a vida de cada um deles, suas famílias, ó Pai, as dificuldades que cada um deles enfrenta, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando, meu Deus, as igrejas que estão sendo perseguidas, ó Pai. Que o Senhor tenha misericórdia desses irmãos que vivem nesses países, Senhor, sofrendo a perseguição tão intensa por pregar o Evangelho. Ajuda cada um, Senhor, com o teu poder. Fortalece o teu povo, fortalece a cada um de nós, meu Deus, porque também sofremos perseguições, ó Deus, por conhecer ao Senhor, por te buscar. Ajuda-nos, ó Deus, a cada dia. Ajuda-nos neste culto. Ajuda a cada momento da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, vamos abrir lá um versículo só de Malaquias 3:10. Talvez você conheça até de cor esse versículo, que precede o nosso momento de louvor e adoração, dos nossos cânticos ao Senhor. Diz assim, Malaquias 3:10: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. O Senhor nos convida a entregarmos os nossos dízimos espontaneamente. Ninguém paga dízimo. Recebemos de graça as bênçãos do Senhor, saúde, inteligência, trabalho, e assim os recursos vêm da mão do Senhor. Como diz o rei Davi, tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu te damos. É isso que nós fazemos em ação de graças
ao Senhor. E ainda assim o Senhor diz: provai-me nisto, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. É promessa do Senhor. Então vamos louvar o nome do Senhor e traremos os nossos dízimos e ofertas diante de Deus, consagrando-os ao serviço do Senhor. Quero convidar o pessoal do povo para estar aqui. Boa noite, igreja. A graça e a paz de Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé e vamos louvar ao Senhor com essa canção. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Na verdade, Ele está em todos os lugares, em todos os momentos. Mas muitas vezes nós não conseguimos ficar em silêncio diante do Pai, né? Nós queremos que as pessoas orem por nós. Nós queremos que as pessoas leiam a Bíblia por nós. Nós queremos estar aqui na igreja porque é cômodo sentar e receber. Mas nós precisamos aprender que nós precisamos ficar em silêncio diante do Pai e ouvir a voz dele. Amém? E vamos fazer isso juntos.
Amém. Que seja assim, que estejamos dispostos a estar diante do Pai, vendo a face de Deus, né? Olhando para Ele, ouvindo a sua voz. Vamos louvar ao Senhor, dizer: Senhor, nós adoramos o Teu nome, na beleza da Tua santidade. O Senhor é o nosso amado, é o amado da nossa alma. Vamos falar todos juntos.
Vamos bendizer o Senhor com essa canção. Eu confiarei, Senhor. Não temos o que temer, né? Não temos o que temer. Que me pode fazer o homem, né? Se eu confio no Senhor. Meus pés estão sobre a rocha. Estão firmados na rocha.
Que a Sofia já dormiu. Venham aqui pra gente orar por vocês. Cadê as nossas crianças? A Sofia dormiu. Isis, ora por eles, por favor. Querido Pai, Santo Deus, obrigado, Senhor, pelo dia de vida que o Senhor nos deu hoje, para estarmos dentro da sua casa, Senhor, para louvar e adorar o seu santo nome. E em especial pedimos agora pela vida dos nossos pequenos, Senhor, que são fruto da nossa igreja e do nosso país. Seja com eles, Senhor. Cuide deles, os abençoe e guarde, Senhor, de todo o mal. Em nome de Jesus é que nós oramos e pedimos também para que a professora que estiver ministrando o seu ensino seja usada como vaso de bênção, assim como o nosso pastor que hoje trará a nossa mensagem. Amém. Amém. Quem vai ficar? É Tister. Tister. Boa noite, amados irmãos. A nossa mensagem desta noite está lá em Mateus 10, de 26 a 33. O tema é este aqui, que vocês estão vendo. Do medo à coragem, 4 pilares para vencer a ansiedade. Bastante interessante, né? E veja só, vamos abrir lá em Mateus, do verso 26 em diante, né? Até o 33. Acompanhe aí a minha leitura. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Vamos orar mais uma vez? Deus amado, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de vivermos, Senhor, mais um dia na Tua presença e de estarmos em Tua casa, juntamente com o Teu povo. Esconde-nos, Senhor, atrás da Tua cruz e que o nome de Jesus seja glorificado agora, exaltado e cantado e louvado em todo o tempo, nas nossas vidas, nas nossas casas e no Teu céu, em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Observe nesse texto quantos não temas você conseguiu contar. Hein? Não tem mais. Tem um aqui no 31, nós acabamos de ler, né?
E os outros não temais. Verso 26. Portanto, não os temais. E depois, 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Certa feita eu preguei esse texto, ensinando esse texto, à igreja lá de Passos, Minas Gerais, e foi curiosa a reação das pessoas. Gente com um conhecimento superior, mais conhecimento até do que o próprio pastor, chegou para mim: nossa, pastor, e olha, vê como é que são as coisas, né? Às vezes a gente lê uma coisa, se acostumou com ela, com aquela ideia, e como que rotulamos aquele texto. Aquele texto ali está falando sobre quem? Ah, está falando sobre aquele que mata o nosso corpo e tem poder para mandar a nossa alma para o inferno. Quem é? O pessoal, o diabo. O que vocês acham? É o diabo? Não. É claro que não é o diabo. O diabo não é todo poderoso, não é o supremo juiz. E eu fiquei admirado com isso. Eu falei: não, mostrei de cima a baixo, mostrei dentro do contexto da teologia de um Deus soberano, um juiz sobre toda a terra, que o Senhor tem poder não só para permitir que a gente morra, mas também para mandar a nossa alma para o inferno. Os homens não. Os homens têm poder só de nos matar. Me mata que eu venho te assombrar, porque minha alma vai ficar viva, né? Você pode até usar isso, mas a alma não volta para assombrar ninguém. Será, pastor? Eu acho que não. A Bíblia diz que não. A alma volta ao Senhor. Mas, Senhor, eu tenho visto, pastor, eu tenho visto uns fantasmas estranhos lá na minha casa. Aí é problema seu, meu irmão. Vai orar, vai buscar o Senhor, né? Vai buscar o Senhor, porque neste mundo o inimigo está solto, né? E os demônios estão por aí, se fazendo passar por espíritos, né? Desencarnados. Então, queridos, eles procuram alguém para encostar, né? Eles não têm corpo, então procuram um corpo para encostar. Então vamos lá. Do medo à coragem. O contexto desse versículo, o texto está aqui, o contexto desse desafio de Jesus 3 vezes não temais, é porque Jesus tinha acabado, no capítulo 10, mandado seus discípulos para o povo buscar as ovelhas do reino. Eu vos mando para o meio de ovelhas, né? Mas vocês vão é para o meio de lobos. Fiquem espertos. No meio dessas ovelhas existem muitos lobos, né? Então você tem que ter coragem, meu irmão. Tem que ter fé, tem que ter coragem. E é um cenário de perseguição e incertezas muito parecido com o que nós estamos vivendo hoje em dia, e a igreja sempre viveu nessa situação de perseguição e incerteza. Mas o Senhor Jesus deixou esse texto bíblico com os 3 não temais como âncora espiritual para a gente poder usar esse texto para fortalecer a nossa fé e enfrentarmos as situações que advirão, que acontecerão sobre a nossa vida. Bom, vamos à nossa provocação semanal, né? Eu gosto dessa parte aqui, mas essa provocação está muito grande, pastor. Veja só, vamos juntos lá, todos lendo. Se tudo que você crê e diz sobre Deus fosse transmitido ao vivo em rede nacional, neste exato momento, do que você teria mais medo? 2 pontos. Do julgamento das pessoas ou da vergonha de ver que sua fé não passa de um copiar e colar sem convicção? E aí? 2 coisas.
vai ter medo do julgamento das pessoas. Nossa, é isso que ele crê? Nossa, aquela moça crê nisso aí? Nossa, aquele rapaz, meu Pai Celeste, né? Ou você vai sentir vergonha de que a sua fé não passa de um copiar e colar, é o procedimento que a gente faz no computador, né? A gente seleciona um trecho de um texto, a gente copia, tira e cola num outro documento, né? Será que a nossa personalidade é isso? É uma coisa artificial que a gente... uma máscara na qual a gente se esconde atrás dela. É interessante. O medo vem para a gente poder perceber se é máscara ou se é, de fato, consistente, né, no nosso coração, na nossa vida. É o primeiro pilar, os 4 que nós temos aí, essa aqui, a coragem da transparência. Versos 26 e 27 nos falam aqui justamente, né? Portanto, não os temais, pois nada há encoberto. Aqui Jesus está falando que chamaram a ele de Beelzebul. O que se pode esperar dos seus discípulos? Como é que eles vão tratar os seus? Neste mundo não há honras para Cristo, para a cruz. Você é seguidor de Jesus? Não se espante quando você for atacado e perseguido. É isso que Jesus está falando. Não os temais. Não os temais. Beelzebul era um termo no hebraico que era o Senhor dos céus, né? Baal-zebul. Mas virou também uma piada entre os rabinos, que era o Senhor das moscas, né? Porque aquele que não é Deus, ele não é Senhor de coisa nenhuma, né? O Deus verdadeiro que é o Senhor dos céus, da terra e de todo canto. Então, portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado. Então, a gente tem que amar a transparência, não tem que ter máscara, né? Máscara. Não tem que ficar preocupado, né, com o que vão pensar de você, né? A gente tem muito essa preocupação com as roupas que a gente veste, né? Que não vem de qualquer forma na igreja. Como é que o pessoal vai pensar você com a camisa amassada, que eu não cuido de você? Tem essas preocupações da mulher em relação ao marido, não é verdade? Então tem essas coisas. Mas Jesus Cristo nos chama, nos exorta a não ter medo, a ser transparente, a ser verdadeiro, né? Tira a máscara. Todo mundo usa uma máscara, né? É a nossa defesa que protege o nosso ego. É uma máscara que a gente cria. Nossa psique, a nossa mente, a nossa alma cria uma máscara para as pessoas não nos conhecerem no íntimo. Isso é problemático. Problemático para nós. E as pessoas não nos conhecem de verdade. Mas aquele gordinho é tão engraçado, ele é tão simpático, é tão bonitinho. Não estou falando de mim, não. Mas não sabem que o pobre do palhaço sofre tremendamente quando ele bota a sua cabeça no travesseiro para dormir à noite. Não é verdade? Te bota uma máscara às vezes, de beleza, de maquiagem, né? De perfume, para esconder justamente aquele lado tenebroso da gente. Então Jesus Cristo aqui: não tenham medo dos homens, que eu digo a vocês em trevas, digam à luz. É uma coisa por aí, transparência. Não é bem essa transparência que Deus está querendo da gente, mas serve como ilustração, né? O cara transparente
transparente, né? Você está vendo o que ele é por dentro e por fora, né? As pessoas têm medo de gente transparente. A sociedade tem medo de gente verdadeira. Por quê? É que nem a criança, né? A criança que denuncia no meio da multidão: papai, o rei está pelado. Vocês lembram dessa história, dessa fábula? As professoras aqui contam direto, né? Essa fábula, essa história dos dois costureiros que chegaram lá no reino prometendo para o rei um tecido mágico, maravilhoso, que só as pessoas inteligentes poderiam ver. Na hora estava todo mundo vendo. Na hora estava todo mundo vendo aquele tecido. Vocês estão vendo? Olha que coisa maravilhosa. Nós vamos fazer uma roupa para o senhor. E a quanto? A bagatelazinha. Cobraram o preço que quiseram e receberam. E aí o rei foi desfilar, né? Quando você compra uma roupa bonita, você quer mostrar para os irmãos, para os amigos, para a igreja. Então você vem todo chique, todo bonito, formoso dentro da sua fatiota, né, na igreja e tal. O rei foi atravessar a multidão. Todo mundo ia anunciando o arauto. É o tecido da roupa do rei, tecido mágico, que só as pessoas inteligentes podem enxergar. Aí todo mundo virou inteligente, né? Todo mundo estava enxergando, rindo, celebrando. Mas aí a criança, que ninguém comprou um docinho para ela, nem um pão com mortadela, gritou de lá: papai, o rei está nu! Acabou com a graça dos costureiros mágicos, né? Então a transparência assusta as pessoas, a transparência. Então, nesse sentido, você saiba que o Senhor está te usando. E o Senhor está trabalhando na sua vida para que você seja uma voz, um arauto da verdade. Um arauto da verdade. Então você não se subestime. Não subestime o poder da sua voz. Porque se você falar como Jesus está mandando a verdade, o Senhor vai te usar para alguma pessoa que estava precisando ouvir. Eu conheci um menino, 22 anos, numa praça lá em Curitiba, lugar assustador, chamada Boca Maldita. Vocês já ouviram falar de Curitiba? É o lugar onde os políticos se encontram. E o pessoal estava lá na Boca Maldita para pregar o Evangelho, sem equipamento de som, sem nada, sem microfone, no gargalo. E esse menino levantou a voz depois das canções que foram cantadas, e ele levantou a voz e gritou o Evangelho para aquelas pessoas que estavam passando. E eu vi muita gente se converter, a maioria homens. Coisa difícil, coisa rara. Esse negócio de religião é para mulherzinha. É sempre assim. É sempre assim. Mas ele estava precisando ouvir aquilo que aquele menino gritou ali no meio daquela tal boca maldita. Naquela noite, a boca deixou de ser maldita para ser abençoada. Por mais que o diabo achasse que a boca do servo do Senhor, pregando ali, fosse maldita, porque desfazia seus propósitos, os propósitos magníficos. Mas tem sempre alguém precisando ouvir a palavra que você tem a falar em nome de Jesus. Não despreze a si mesmo, não subestimar a si mesmo. Ninguém despreza a tua mocidade, Timóteo. Ninguém despreza.
ser firme, ser padrão dos fiéis, né? É dessa forma que o apóstolo Paulo orienta a Timóteo. Assim, o segundo pilar que sustenta essa coragem, que vence a ansiedade, é justamente a perspectiva correta do medo. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temam antes aquele que pode destruir no inferno. E vocês já responderam. E não é o diabo, é um erro, um equívoco. A perspectiva correta do medo é essa aqui. A gente tem que ter temor e tremor, porque todos estamos nas mãos do Deus Santo, que é fogo consumidor. Que é fogo consumidor. Ele é graça com quem ele quer ser graça. Ele é aquela sarça verdinha. Na verdade, ele é o fogo queimando a sarça que não queima. Porque ele é a graça, ele é benignidade. É o coração de Deus que é benigno para com quem ele quer ser benigno. Para com aquele que ele está convidando. Filho meu, dá-me o teu coração. Vem. Eu estou aqui. Eu sou o Deus Santo, fogo e consumidor. Quero te abençoar. Quero te abençoar. Então, tenha medo de quem merece ter medo. Inspira medo. Honra só o Senhor. É dessa forma que Jesus fala aos seus discípulos. Porque o Senhor tem poder para lançar, não só matar, mas como lançar também no fogo do inferno. Olha lá. Tem. Qual é o seu maior medo aí? Qual é o seu maior medo? Meu irmão, minha irmã? Você tem medo de fantasma? Eu de vez em quando brinco lá em casa, quando a porta bate, falo, esse aí é o espírito do seu Evaristo, né? Meu pai que já se foi, mas eu falo brincando. Mas as pessoas acreditam. Morrem de medo da sombra. É o caso do cidadão aí. Morrendo de medo da própria sombra. Do que você tem medo? Isso é importante. Quem está no trono do nosso temor? Medo de quem? Todo santo, todo ser humano tem medo de algo, mas a chave está no objeto da sua reverência. Quem é? Aquele no qual você descansa. A chave para você vencer o medo é justamente saber quem é o objeto da sua segurança, o lugar da sua segurança. Né? Quem é? É meu pai. Qualquer coisa acontecer de ruim, eu ligo para o meu pai, ligo para minha mãe. Eu ligo para o meu marido. Se meu marido faltar, eu ligo para as minhas irmãs, para os meus irmãos. Eu que sou mais velho, só vou ligar para quem? Né? Vou ligar para quem? Os irmãos, aqueles que têm mais irmãos numerosos, se encostam, né? De uma certa forma. Quando colocamos Deus no trono do nosso temor no coração, é Ele que é o nosso temor, mas é Ele também o nosso refúgio e fortaleza. Como diz Davi no Salmo 27, se meu pai e minha mãe me faltarem, o Senhor me acolherá em sua casa. Não é verdade? Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre, por longos dias. Então, quem é o lugar do seu refúgio? Né? Isso é
é muito importante, porque se você fica aí pensando, tendo medo do poder do homem que é temporário, o poder de Deus é eterno. Se você ficar nesse conflito é igual a neurose, ou neurótico. Você está aí. Medo, o neurótico, é uma estrutura psicológica essencialmente de medo. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Replay, né? Eu tenho medo. Você tem medo? Pois é. Todo neurótico, toda pessoa em conflito tem medo. Normalmente é medo errado. Porque aquele que conhece o Deus Todo-Poderoso não tem medo nem de partir. Isso às vezes assusta as pessoas quando a gente é muito prático com isso, né? Um dia eu fiz um seguro de vida que eu pensei que eu ia subir. Seguro de vida para minha esposa. Teve gente que ficou escandalizada. Tá certo. Seguro de vida. Você vai morrer? Você está tomando providência? Eu estou tomando providência. Já falei, morrer, vocês me levam para um cemitério aí que queime o meu corpo, né? E se quiser guardar cinzas, guarda. Se não quiser, joga no mar, joga onde for, não interessa. No dia da ressurreição, o poder do Senhor não vai pedir o endereço de onde estão as minhas cinzas. Você está entendendo? Então é uma coisa, meu refúgio é o Senhor. Meu refúgio é o Senhor. Mas você não está acolhido pela esposa, pelos seus filhos? Sim, estou. Mas você tem que ser realista. Quando você entrar no hospital, seus queridos vão junto com você? No necrotério não vão mesmo. Você está entendendo? Quando a gente morre, a nossa morte é solitária. Quando Cristo morreu na cruz, ele morreu solitariamente. Por mais que mãe, amigos estivessem lá, a gente morre sozinho. Então você tem que começar a aprender a viver, dependendo total e exclusivamente do Senhor. Porque é com Ele que você vai se abrir. Entendeu? Não dependa. Você depende do marido e vive no maior medo dele te dar um pé. Desculpa a expressão, um pé no traseiro. Mandar embora de casa. Mas quem é o teu Deus? Se o teu Deus permitir que isso aconteça, é porque Ele quer livramento, Ele quer melhor para você. Você vai viver a vida inteira escrava daquela situação de opressão, de medo de um homem. Não. Aquele que prega o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo trabalha nessa direção. O poder de Deus é eterno. Decida agradar a Deus e não as plateias. Isso é muito importante. Né? Terceiro pilar, que alivia a ansiedade. Né? Já imaginou? Você está lá, tem que fazer tudo para agradar seu queridinho, sua queridinha, o tempo inteiro. Falar tudo do jeitinho que ele quer, que ela quer, porque senão ele vai ficar bravo com você, chateado. Cuidado íntimo e detalhista do pai. Porque você tem medo de ficar desamparado. Tem medo de ficar desamparado. Não se vendem 2 pardais por uma moeda? É o que Jesus está perguntando para os discípulos. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto,
Não tenham medo, com exceção dos carecas aqui, né? Ô Sandro, desculpa, eu só vi agora que ele está brilhando aqui, né? Mas é brincadeira. Mas os poucos cabelos que você tem ainda, Deus cuida de todos eles. De todos eles. Então a gente deve ter essa consciência. O Senhor cuida de nós no íntimo. É cuidar do íntimo e detalhista. Não tem pessoa mais detalhista do que o Pai Celeste, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Não tenham medo, né? Quem cuida de você, quem é o seu refúgio, quem é o seu lugar de proteção, acabamos de falar isso, estou enfatizando isso mais uma vez. Não é aquele que te põe o medo no coração. É aquele que verdadeiramente te ama e cuida de você e tem todo o poder para fazer isso. Esse é o coração da mensagem do Evangelho. Se Deus cuida de um pardal, né, que tinha um valor irrisório naquela época. Pardal, você sabe, conhece pardal, né? É um passarinho brasileiro? Não é brasileiro. Não é da fauna aqui. É um passarinho invasor. Eu não sei como é que ele veio parar aqui, eu imagino. Mas ele está aí, pardal. Mas Deus cuida dele, mesmo ele sendo invasor na nossa região. Deus cuida dele, cuida em todo o tempo, né? Quanto mais cuidará de você, meu irmão, que é a sua obra-prima. Você é a coroa da criação. Isso é lindo. Ele não apenas observa você de longe, ele te vê, como nós estudamos hoje pela manhã, a experiência de Agar, uma escrava. O nome dela era Refúgio. Agar significa refúgio. E por ser escrava, ela era invisível. Tem muita gente invisível neste mundo, né? Muita gente invisível que não é vista, que não se destaca socialmente. Mas Deus despreza essas pessoas de forma alguma. De forma alguma. Ele conta até os fios do seu cabelo. Se alguém quiser fazer mal para você, vai se haver com ele. Só faz se Deus permitir. Então, presta atenção. Quem é a sua verdadeira proteção? Tem que ser o Senhor. Tem que ser o Senhor. Olha o pardal, que bonitinho. Eu gosto dos passarinhos. Eu levo sempre uma bananinha lá no muro para eles comerem, um pouquinho de água. Faça isso. Vai ser bom para a sua sanidade mental. Você vai ver a ação de Deus através da sua vida cuidando dos passarinhos. E eles ficam tão folgados que eles chegam lá no meu muro lá e começam a subir água. Avisando que eles estão lá, na espera daquele bobão que sempre aparece, levando uma bananinha para eles. Então, faça isso também, você vai ver que eles são inteligentes, que eles sabem, né, que você está lá não para fazer mal, mas para abençoá-los em nome de Deus. Isso é importante, você é mais importante que o pardal, que o bem-te-vi, que a curruíra, que a cambacica que visita o seu quintal. Isso é muito mais importante, né? Por quê? Eu sou importante, pastor. Eu tenho uma conta no banco com um número. Eu mesmo tenho um nome e um número na frente, que é o meu CPF, né? Nós não somos um número. Nós somos expressão da glória, da criatividade, do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Nós somos uma expressão finita do Deus eterno. É uma coisa linda isso. Não somos apenas uma reação química no universo. A gente é muito mais que isso.
Porque quando isso aqui vira pó, essa alma volta para Deus, está lá com Deus, consciente. Consciente. Isso quer dizer que o sofrimento também, o castigo vai ser consciente. Não vai ser extermínio, não. Então você fica esperto. Se você não quer andar no caminho de Jesus, o seu caminho eterno pode ser de consciência e dor eterna. Consciência e dor eterna ao lado de Satanás e os seus demônios. Então isso é importante. Você não é um número. E a quarta e última coisa, a confissão que gera reconhecimento, que é o quarto pilar dessa ansiedade. Entro ou não entro no céu? Como é que eu faço para entrar no céu? Como é que eu faço para ter a minha vida transformada pela eternidade de Jesus Cristo? Como é que eu transformo esse corpo finito num receptáculo de eternidade, num vaso de eternidade e de bênçãos? Aqui, tá fácil. Todo aquele que me confessar, vamos juntos aqui? Todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai. É muito importante você receber Jesus no seu coração e vir aqui diante da igreja, diante do conselho e falar: olha, Jesus Cristo mudou a minha vida, foi em tal e tal época, assim, você dá os detalhes, isso é muito importante. Mas Jesus está falando muito mais do que isso aqui. Porque você se identificar com a comunidade, com a igreja. Jesus está falando na hora do vamos ver, da proclamação do Evangelho, você não omitir nada, principalmente naquela hora difícil, em que o camarada chega e chama todo seguidor de Jesus de idiota, de cretino, de boçais, como está acontecendo hoje em dia. O professor de universidade, uma convenção com jovens, a gente tinha que metralhar esses cristãos nojentos, esses cristãos fascistas. Olha só. Então, é nessa hora que o servo de Jesus Cristo confessa a Jesus. Estou aqui, começa por mim. Estou aqui, Jesus morreu pela minha. Aí o camarada fala, prega o Evangelho para essas pessoas e dá a cara para bater. Não estou falando para a gente se suicidar, não. Né? Entrar numa fria dessa de suicídio. Eu valorizo muito a vida. A questão é, temos coragem de proclamar o Evangelho de Jesus Cristo no meio da perseguição? É isso que Jesus está falando, confessar diante dos homens. Aí, a reciprocidade. Eu confessarei diante de Deus. Olha lá, nosso princípio de mutualidade, né? É aquele olho por olho, dente por dente. Você me dá uma coisa com uma natureza ruim, eu te devolvo essa natureza ruim. Olha lá, o camarada, a paz, irmão, paz, querido. Ele com a espada, ele com uma, nem sei o que é aquele, com os pregos. Isso é a mutualidade deste mundo. Por mais que eles sejam religiosos, porque está vendo que a linguagem é muito parecida com a nossa, né? A linguagem de crente. Paz, irmão. O outro, paz, querido. Né? Com Jesus é diferente. Com Jesus é paz de verdade. Você fala bem de Jesus, ele fala bem de você. Você honra Jesus, ele te honra diante de Deus o Pai e também diante deste mundo. Você já parou para pensar nisso? Porque é relação. É assim que Deus espera.
de nós resposta de fé. É uma aliança. Aí você casou, você sabe o que é aliança. É um troço redondinho que a gente põe no dedo, né, pastor? Mas isso é só o símbolo de uma realidade que se vive. Que você honra a pessoa com quem você fez aliança e ela honra a sua vida também. Pois ela fez também aliança. Eu não tinha pensado nisso. Mas isso é o mais básico e simples. É a aliança, é a teologia do pacto. E a gente vai terminando. Foi por você. Jesus morre na cruz do Calvário num pacto de graça. O que é esse pacto de graça? Foi feito lá na eternidade. O Pai virou para o Espírito Santo, eu estou numa licença poética teológica, né? O Pai virou para o Espírito Santo e para Jesus, para encarnado, o Filho de Deus. Olha, a gente sabe que esse mundo vai de mal a pior quando nós o criarmos. Antes da criação, eles fizeram esse pacto. Mas eu não me conformo, eu quero salvar esse povo. Eu quero salvar esse povo. Quem vai ser o Salvador? É Jesus Cristo. Estou aqui na fila, Senhor. Eu vou na terra, me torno o teu filho encarnado em uma pessoa, o filho da Dona Maria e do seu José lá de Nazaré, e morro na cruz, pagando o preço de sangue pelos pecados dessa turma toda. E aí Deus falou, e quem vai aplicar nesse coração? Porque esse povo é ruim. Eles não vão mudar por qualquer coisa. Quem vai aplicar esse amor no coração dessas pessoas? Espírito Santo, estou na fila, Senhor. Eu vou. O Espírito Santo veio para brotar fé no nosso coração. O Espírito Santo veio para fazer uma nova vida em nós. Para nos auxiliar nesses momentos de insegurança e de incerteza, transformando a nossa vida covardes em corajosos, intrépidos, como ele fez com Pedro. Pedro, no dia da ressurreição, estava lá tremendo de medo. No outro dia, o Espírito Santo encheu todos os discípulos e eles saíram intrépidos, denunciando as autoridades. Vocês mataram o Filho de Deus, o Messias. A gente não tem coragem nem de denunciar as injustiças do nosso tempo, né? Mas a igreja intrépida, ungida pelo Espírito Santo, não pode ter a sua boca calada de forma alguma. Porque foi por você e por mim. Preço muito alto. Então é isso, querido, é mutualidade. Todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai. É um compromisso público. Quando você assume sua posição em Cristo diante do mundo, Cristo assume sua posição em relação a você diante do Pai. É uma troca gloriosa, né? E a gente chega ao fim, então, da nossa meditação, né, de 35 minutos. Vamos lá? O não temais que vence o mundo, Jesus repete, não tenham medo. 3 vezes neste trecho, não é uma ordem vazia, mas um convite baseado em 3 fatos irrefutáveis. A verdade sempre prevalece. 2, Deus é maior que qualquer ameaça. 3, você tem valor infinito aos olhos do Pai. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe. O coral ainda vai cantar, sabe? Vai. Então, por favor, coral vem à frente. A igreja vai vir para frente, então. Nosso coral.